Eu estava passando ali pela Ponte da Gameleira e parado, né? Como todo mundo fica ali no final da tarde, né? Olhando o rio, como todo mundo faz nessa época do ano. A gente gosta de ficar ali olhando o rio, né? Mas ali perto, algumas pessoas conversavam e diziam que o rio estava cheio. Outro dizia que ali já era uma alagação. Teve quem dissesse que era um alagamento. Cada um falava alguma coisa, né? Cada um defendia a sua tese. E cada um que defendia a sua tese tinha razão dentro do que falava. Aí, em algum momento da conversa, eu acabei entrando e dando a minha opinião, não para discutir, mas para tentar organizar a ideia, né? Porque esse diálogo se repete todo ano e sempre no mesmo lugar, sempre com as mesmas dúvidas e quase sempre com os termos todos misturados. E é exatamente por isso que a gente vai conversar sobre isso agora, né? Todo ano, quando o rio Acre começa a subir, a mesma situação se repete, né? As manchetes aparecem, os alertas aumentam e três palavras passam a circular juntas: cheia, alagação e alagamento. Muita gente escuta isso como se fosse tudo a mesma coisa, mas na prática não é, né? E preste bem atenção nesse detalhe. Entender essa diferença não é um preciosismo técnico, tá? É o que muda a forma com que a cidade se prepara ou reage, às vezes tarde demais. Mas a gente vai com calma e vamos por partes, tá? A cheia é um fenômeno natural do rio. Ela acontece quando o nível da água sobe acima do padrão normal, impulsionado principalmente pelas chuvas do inverno amazônico e pelas cabeceiras e pelos afluentes, né? O rio Acre sempre teve um período de cheia. Antes da cidade existir, ele já enchia, né? E já continuava enchendo. Enquanto o rio sobe dentro do parâmetro monitorado, estamos falando apenas de cheia. Guarde isso aqui, tá? Cheia não é tragédia, tá? Cheia é um dado técnico, é uma informação hidrológica, vamos colocar assim, tá? E é uma informação hidrológica. Ela pede acompanhamento, leitura correta dos boletins e atenção, mas não pede pânico. E é importante deixar claro que é possível haver cheia sem que nenhum bairro seja atingido. Quando você escuta que o rio está em cheia, isso significa apenas que ele está se comportando como um rio amazônico em período chuvoso. Nada além disso. Aqui vale um parêntese importante. A cheia é um fenômeno natural do rio. Ela exige monitoramento e protocolo técnico, não disputa de narrativa. Como não ocorre de decisão administrativa direta, não deveria ser tratada como palco político. Agora preste atenção, porque aqui começa a confusão de todo ano. A alagação ocorre quando o rio ultrapassa o leito e passa a ocupar áreas mais baixas ao redor. Essas áreas não são aleatórias. Elas fazem parte do que nós chamamos de planície de inundação ou uma várzea. São regiões que historicamente sempre alagaram. Vou citar aqui, por exemplo, Bairro da Base, já alaga, né? Quem mora nessas áreas, em geral, já sabe que isso vai acontecer. O problema é que a cidade cresceu sobre essas áreas, né? Quando o rio atinge determinadas cotas, a água entra nesses bairros e isso é previsível, é mensurável e é conhecido com antecedência. Por isso existem níveis de atenção, de alerta e de transbordamento. Esses números não estão ali na régua por acaso. Eles indicam exatamente em que momento a água começa a atingir determinadas regiões. É por isso que existe aquela régua, né? Em Rio Branco, há bairros que sentem impacto a partir de um certo nível do rio, enquanto outros só são atingidos mais tarde. A alagação, portanto, não é uma surpresa, ela é uma repetição. A gente sabe disso, quem mora aqui em Rio Branco há mais de 35 anos. Ela marca o ponto em que o fenômeno natural começa e gera impacto direto na vida das pessoas. É o que acontece. Aqui outro parênteses importante. A alagação ocorre em áreas previsíveis, como a base em cotas conhecidas, com base em cotas conhecidas. Quando tratada como surpresa, deixa de ser gestão de risco e vira repetição do mesmo problema. O debate aqui deve ser preventivo e não episódico. Agora muda o assunto, né? Vamos agora para o alagamento, que é outra coisa. E guarde bem isso aqui, tá? O alagamento não depende do rio. Aí, olha só como é que a história muda aqui quando você muda o termo. Ela acontece quando chove forte e a cidade não consegue dar vazão à água.
As causas são conhecidas: drenagem insuficiente, bueiros obstruídos, solo urbano impermeabilizados, crescimento urbano sem planejamento adequado. O resultado você já viu acontecer: ruas e bairros inteiros debaixo d'água, mesmo longe do rio. Mesmo com o rio baixo, o alagamento ele acontece. Quem ficou preso na rua alagada entende na hora. Aqui vai um ponto de clareza importante: é possível haver um alagamento mesmo com o rio em nível normal. Por quê? Porque é um problema estrutural da cidade. E nesse caso o problema não é o rio, é a estrutura da cidade em si mesmo, não tem para onde fugir. Alagamento é falha de escoamento, é uma limitação urbana. E mais um parêntese técnico, tá? Um parêntese técnico aqui. O alagamento está ligado à infraestrutura urbana, drenagem, planejamento. E aqui sim existem escolhas, prioridades e decisões públicas envolvidas. Por isso o debate é legítimo, desde que técnico e baseado em dados. E aqui é onde muita gente se perde, no discurso do cotidiano. Tudo acaba sendo chamado de cheia. Quando isso acontece, as diferenças desaparecem. Fenômeno natural, impacto previsível, falha urbana viram uma coisa só. Quando tudo vira cheia, o diagnóstico fica impreciso. A comunicação se confunde e as soluções acabam sendo genéricas. Não é só uma questão de palavra, é uma questão de leitura de realidade. Até aqui, parece que nós estamos falando de apenas de água, mas no fundo não é, estamos falando de interpretação. O rio sobe porque a natureza funciona. A cidade sofre quando a estrutura não acompanha. E a água não cria problema, ela revela problemas. Que fique muito claro isso. Quando os conceitos se misturam, as respostas também se misturam. E quando a resposta vem errada, ela costuma chegar tarde demais. Enquanto cheia, alagação e alagamento forem tratados com a mesma coisa, o planejamento tende a ser paliativo. As ações ficam reativas e a população recebe informação incompleta. Separar esses conceitos não resolve a chuva, mas ajuda muito a reduzir o impacto, organizar respostas e evitar uma confusão que não precisa ter. Bom, no fim das contas, aquela conversa lá na Ponte da Gameleira explica muita coisa. Todo mundo estava olhando para o mesmo rio, mas cada um estava entendendo uma coisa diferente. O rio ele sobe por uma causa natural. A cidade sofre por uma causa ou por escolhas acumuladas ao longo do tempo. Se a cidade fosse plenamente preparada, a cheia seria apenas um dado técnico e não um motivo de tensão todo ano. O que surpreende não é a chuva, é tratar como inesperado aquilo que acontece sempre. Isso que surpreende todo mundo. E enquanto tudo isso continuar sendo chamado de cheia, a tendência é continuar lidando com os efeitos de cheia, sem enfrentar as causas estruturais. As causas que, na realidade, precisamos resolver daqui da estrutura do Estado, do planejamento, né? Os bairros que estão sendo construídos muito ao redor do rio, mas isso é uma coisa já cultural, né? Bom, informação clara não impede o rio de subir. Tá? Esse vídeo aqui tende somente a mostrar as 3 funções aqui, mas ajuda a cidade a não afundar nos mesmos erros. Tá? Aqui a gente está no meu canal, A Conversa do Tom, ou o Tom da Conversa. Aguardo você no próximo vídeo para mais esclarecimentos sobre a nossa cidade. Forte abraço aí, inscreve, manda esse vídeo para alguém que está confundindo cheia, alagamento e alagação, tá bom? Valeu!